Olá, sejam todos mais uma vez bem-vindos ao C-Pop, podcast de cultura pop do Correio do Povo. Eu sou o Carlos Correia e aqui comigo o Márcio Gomes. E aí, Márcio, tudo bem? Tudo bem, Carlos? Tudo bem. Volta de férias? Oi? Volta de férias, pô. Voltou de férias, mas no C-Pop não, né? Porque a gente já tinha deixado gravado o programa do Oscar, né? A dúvida que fica, pegando o Oscar, raparigou ou não raparigou? Não rapariguei. Os mosquitos me raparigaram, pra quem tá vendo no vídeo aqui, se eu tenho mordida de mosquito até na testa, tu imagina a minha panturrilha, que eu contei uns 23 borrachudos. Mas vamos lá. Hoje a gente vai falar de uma sequência de um filme que até fez um sucesso relativo aí, né? Que é o Casamento Sangrento. Mesmo streaming, né? Não sei se ele vai estrear no cinema. Eu acho que ele fez mais sucesso no boca a boca, assim. Não foi um filme que estourou, mega estourou. Mas é aquele filme que a galera via e comentava dizendo que é divertido, né? Mais do que se esperava pro gênero. É um filme de terror, mas um filme de terror que não se leva tão a sério assim. E agora chega aos cinemas a sua sequência, né? Casamento Sangrento, A Viúva. Que é uma mudança até do título original, né? Que o título original é Ready or Not? Ready or Not, Here I Come. Here I Come, né? Antes era só Ready or Not. Pegando a música do Fugees, que muito tempo depois eu fui descobrir que não é uma música do Fugees, né? O Fugees já fez uma versão, era uma música muito mais antiga, mas se tiver um terceiro é só tu olhar a letra lá que tá ali tudo. Mas enfim, vamos lá, vamos subir a trilha e vamos falar aí sobre Casamento Sangrento. 2. Buenas, vamos lá. Casamento Sangrento, A Viúva é basicamente a mesma equipe, tá? Os diretores são os mesmos, Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett. O elenco não é o elenco todo mesmo, porque na verdade o primeiro filme só sobrou a noiva, né? Que era a personagem vivida pela Samara Weaving, que é muito parecida com a nossa amiga Margot Robbie. No primeiro filme ela era... A gente vai dar spoiler do primeiro filme, tá? Meio inevitável. Mas no primeiro filme era um jogo de caça e rato, né? Ela era noiva ali, casava, e ela descobria ali logo na noite do casamento que ela não casou exatamente na família. Tinha que fazer uma brincadeira, né? Isso. Tipo um rito de iniciação. Isso. E aí o rito de iniciação dela era basicamente fuja que toda a família quer te matar. Ela tirava uma carta que tinha várias brincadeiras ali, ou várias... sei lá, várias pegadinhas, e a que ela tirou foi tipo uma brincadeira de esconde-esconde. Só que ela tinha que se esconder para os caras não matarem ela, né? Isso, ela tinha que amanhecer. Se ela resistisse até o amanhecer, eles... Isso era interessante no primeiro filme, né? Porque tinha essa dúvida, tipo, existe uma regra ali que eles explodem se chegar a amanhecer, mas tu ficava pensando assim, isso é uma bobagem ou não? No segundo filme já não tem essa dúvida, porque obviamente ela foi resolvida no primeiro. O filme se passa quase que imediatamente, né? Acho que imediatamente, imediatamente. Né? Acaba o primeiro filme, como se continuasse esse novo filme agora acaba ainda com ela saindo da casa lá em chamas, né? Vamos lá, spoiler para quem não viu o primeiro, mas imagina, ela sobrevive, ela é a única que sobrevive, a casa pega fogo, e aí ela tá, nesse segundo, ela tá justamente na frente da casa ali. Só que ela é salva, mas ao mesmo tempo ela acorda no hospital e a polícia diz pra ela que ela tá em apuros, o que é compreensível, né? Já que ela foi a única sobrevivente e todo mundo morreu e toda a roupa dela de noiva tá ensanguentada com sangue que não é exatamente dela. O segundo filme é uma sequência um tanto quanto menos criativa, mas segue a mesma lógica, né? Aqui uma outra família descobre que ela sobreviveu e aí existe uma regra de que, visto que toda a outra família foi dizimada, o cargo, por assim, de dominar o mundo, né, de chefiar o mundo, está vago, então eles chamam ali mais outras famílias e vão de novo à caça, colocam de novo ela como a presa para fugir e eles caçarem. Só que agora a novidade é que ela tem uma irmã, né? A irmã foi chamada porque ela era contato de emergência, né?
E aí a história se dá em cima disso, né? Eles vão para um resort, essas famílias colocam elas no resort lá, elas têm que fugir, e aí seguir a mesma estrutura do primeiro filme, de sobreviver, e quem matar elas assume o comando dessa seita e, consequentemente... É uma seita demoníaca, né? Uma seita demoníaca. Que assume, consequentemente, os destinos do mundo ali, né? Porque o pai, que é o David Cronenberg, né? Ele meio que só com um telefonema ele acaba com uma guerra. Tipo, o Daniel Beans, assim. Isso, esse tipo de coisa. O que tu achou desse... Esse aqui a gente vai... obviamente, esse aqui a gente vai segurar spoiler. Mas sem spoiler, Márcio. Depois a gente fala dos spoilers propriamente. O que tu achou? O primeiro me surpreendi, né? Eu acho que no Netflix, eu nem sei se ele ainda tá no Netflix, como um filme despretensioso ali, que eu vou ver isso aqui para ver se é bom ou não, né? E me surpreendi, achei divertido, era engraçado. Tinha, como o Carlos falou, essa questão do mistério, de se aquilo tudo ali era real, se realmente tinha essa conspiração satânica por trás ali, ou se os caras eram meio pirados da cabeça, só queriam matar ela, enfim, tu ficava em dúvida do que aconteceu ou não. Nesse filme essa dúvida se foi, então tu não tem o mistério. Eles resolvem ampliar o universo da série, então pegam gente de tudo que é lugar do mundo, como se essa seita fosse o hotel continental do John Wick, assim, né? Pega matadores de vários lugares para caçar ela e repete a mesma lógica do primeiro filme, com a questão de que tem mais gente de outros setores tentando caçar ela, tem, né, galera meio de uma diversidade maior ali, né? Tem gente da China, tem gente da Índia, tem gente dos Estados Unidos, então tu pega vários continentes ali, tem um latino também, tem um espanhol, né? Mas não é da América Latina, mas é um espanhol. E eles botam a irmã dela na parada, que pra mim foi a parte mais chata do filme. Essa relação entre as duas pra mim não funciona direito, mais atrasa a história do que dá uma dinâmica um pouquinho diferente, assim. Eu achei esse filme, embora seja maior, eu achei ele mais cansativo, menos engraçado, e uma das coisas que era meio que eletrizante no primeiro filme, que eram as mortes, a violência, o sangue, esse aí me pareceu muito banal, assim, tanto as mortes, que às vezes tem umas mortes meio engraçadas, meio, né, diferentes, nesse não acontece, é tudo meio muito que tu já viu em vários outros filmes por aí, com a diferença que tu joga sangue na mulher toda hora ali pra ela ficar toda suja de vermelho ali. Tem uma cena que depois a gente falar que eu acho que é bastante incômoda ali, pelo menos me atrapalhou ali, tipo, porque o filme todo ele tem uma comédia meio terror, daí chega na metade do filme tem uma cena de uma brutalidade ali que meio que destoa, né? Meio destoa da história e parece meio gratuita, assim, porque não ajuda em nada com o tema do filme. E até o filme acaba ficando com uma outra vibe no final, assim. Acaba ficando um pouco mais pesado e menos divertido, porque eu acho que a pegada desse filme era ser realmente divertido, assim, de tu pegar uma história de terror, de culto satânico e tu fazer a coisa menina... leve, assim, né? Culto satânico. O culto satânico, muito segue, mas é uma coisa mais a cabrinha, plástica, entendeu? Não é um culto satânico de filme de terror, tipo, sei lá... Sim. Uma coisa meio Resident não Evil, não é o bebê de Rosemary. Não, é uma Resident Evil, só que sem possessão, assim. Mistura Resident Evil com John Wick, assim. Mais ou menos essa vibe, assim. Uma vibe mais ou menos parecida com essa. Só que nessa história, eu acho que no final do filme ele vira uma outra coisa. E eu não sei, eu acho que não me pegou, talvez pelo filme ser mais longo, por não ter mais o elemento de surpresa, né? Porque tu já sabe qual é. Quem viu o primeiro filme já sabe o que é a história. E quem não viu o primeiro filme também não faz a menor diferença, porque eles contam toda a história do primeiro, porque eles sabem que muita gente que vai no cinema muito provavelmente não vai ter visto o filme, ou talvez até nem ache nos streamings da vida, porque eu não sei se é um filme que ainda está disponível. Mas eles contam, eles contextualizam para todo mundo ali qual é a história nas primeiras 20 minutos. Pelo menos eles levam uns 20 minutos para explicar, né? E não 1h30 que nem o último Missão Impossível. Então isso o filme já sai ganhando. Mas no final ele é meio cansativo e eu achei a dinâmica entre os personagens meio falsa, assim. Tu não passa aquela credibilidade nem como uma forma de chacota ou de ironia. Fica só uma coisa falsa de filme B, assim, sem um caráter de filme B, porque esse filme tem bem mais grana do que qualquer filme B que a gente vê. E o elenco até tem uns nomes interessantes, né? Pois é, tem o cara do The Pitt, né? Tem o cara a gente do The Pitt. descobre o que ele faz depois que sai do hospital e volta pro exército. Por isso que ele é tão fica só 2 horas ali no tão The Pitt. aventura.
Mas tem a Sarah Michelle Gellar, tem o Elijah Wood, o próprio Cronenberg, né? Eu tava vendo aqui, o diretor, ele também é diretor dos últimos 2 Pânicos, o currículo recente dele explica um pouco esse filme. Ele também fez o primeiro, né, como eu já disse. Ele fez os 2 últimos Pânico e fez o Abigail, aquele também, que é para ser um filme divertido que não vai muito. É melhor que esse, eu achei. Eu achei o Abigail melhor que esse. Eu acho no mesmo nível. Assim. O primeiro Casamento Sangrento eu acho divertido. Assim. Divertido. Mas assim, ele era um dos 3 roteiristas do primeiro. Era ele e dois outros senhores chamados Christopher Murphy e Guy Busick. E ele não tá nesse. O que me leva a crer que, mesmo ele tendo dirigido esses filmes meia bomba, talvez ele que tenha salvado um pouco o roteiro do primeiro. Porque, ou ele viu que era uma bomba e disse assim, eu não vou assinar isso aí. Porque assim, um negócio que a gente estava comentando na saída da cabine, agradecer aqui a Espaço Z pelo convite. O elenco não é ruim e cada um ali segura bem seus personagens ali. Tanto esses aí que a gente já falou, da Sarah Michelle Gellar, a própria Samara Weaving, eu não sabia, ela é sobrinha, todo episódio a gente tem um novo Nepo Baby. Ela é sobrinha do Hugo Weaving, o agente Smith do Matrix, e o cara do V de Vendetta lá. E tu disse, né, ela também tá no Babilônia. Ela tá no Babilônia junto isso. com a Margot Robbie. Ela segura bem ali, a Sarah Michelle Gellar segura bem, o nosso amigo do The Pitch lá é o Sean Hatosy. Todo mundo segura bem ali. O problema é que não tem como tirar leite de pedra daquele roteiro, né? Me lembrou muito aquele episódio do estúdio que os caras estão querendo fazer um filme de terror. Eles contratam o mesmo roteirista pra fazer um filme diferente. Assim. E, cara, vamos fazer isso aqui, só que diferente. Isso, o cara fazer igual. E é a mesma coisa. Porque assim, o primeiro filme ele tinha um humor... Vamos lá, vamos ser redundante aqui. Um humor engraçado. Esse aqui, ele tem umas tiradinhas. Assim, não é que o filme não tem graça o tempo todo. Não, ele tem. Ele tem ali seus momentos. A guria que vai atirar com a bazuca e atira pra trás. Esse é o melhor momento do filme pra mim. É a coisa mais divertida do filme, foi essa parte. A própria cena, eu gosto da ideia. Tem uma cena que ela briga com uma outra personagem e as duas se jogam spray de pimenta e elas... estão soqueando nada. É a melhor parte do filme. filme. Ideia é interessante, mas a execução ali, pra mim, eu acho que é um problema de direção. Assim. Eu acho que quebrou porque daí eles misturam com a outra briga que tá acontecendo lá, que é a briga da tortura. Que pesa muito. Então tu fica uma coisa meio engraçada com uma coisa tensa do lado e tipo... E assim... tira o peso. Assim, coisas que assim, me incomodaram desde o começo, assim. Que no primeiro não tinha isso, assim. O primeiro era um jogo de gato e rato... Que até tu podia levar... Esse até acho que tem. Se tu quiser ler um subtexto, tem. Tinha no primeiro. Talvez no primeiro era o que a família pode te fazer passar de errado, né? E esse é meio que o sistema mesmo, né? Ela mesma fala assim, o sistema é isso aí. Então, assim, pode ser lá a sua leitura de como o mundo é aqueles ricos que acham que vão dominar o mundo... fazendo as crueldades que quiserem. Ultimamente o noticiário nos mostra que não é mais tão... A cena que mostra o pai da Sarah Michelle Gellar ali, que seria o cara que é o chefão ali, né? Ele tá assistindo o noticiário e tá rolando uma guerra. Ele só pega o telefone e diz, é hora do cessar-fogo. E instantaneamente. Entra um breaking news dizendo que eles assinaram o cessar-fogo. Esse é o... Todo o noticiário aí do Epstein nos últimos tempos nos mostra que tudo que a gente acha que é exagero talvez não seja mais tão exagero assim. Então, assim, dá pra ler essa crítica por baixo do filme. Só que, assim, o que me incomodou desde o começo é todos esses novos personagens é puro estereótipo. Óbvio. Aí, assim, é o espanhol que o cara... É um sotaque que aquele cara fala assim, e ele vai arrastando... Aí, os indianos é os caras ricos, burro, um barbão, só faltou um turbante. Aí, a personagem asiática, ela chega com uma espada. E o filho dela com um switch, né? Um switch, e ele só presta atenção naquilo ali.
Curioso como os americanos têm essa visão estereotipada dos outros. Eles ali comendo cachorro-quente e no Texas, no cowboy, aí não tem. Aí a Sarah Michelle Gellar e o outro que são super cool. São super cool, exatamente. Então, assim, isso é uma das coisas que de cara já me deixou com o pé atrás, assim. A outra coisa que me incomoda no filme é como ele não obedece às suas próprias regras. Porque por mais absurdas que elas sejam, é aquela parada que a gente fala. O filme estabelece as suas regras. Elas podem ser malucas, desde que tu cumpra elas. Vamos lá, vamos pegar, sei lá, qualquer filme... Caça-fantasmas. Caça-fantasmas, os caras ali caçando fantasmas daquele jeito meio engraçado. Beleza, o filme estabelece aquelas regras e cumpre. O problema é que aqui ele estabelece as regras e nem ele mesmo cumpre. Então, assim, eles têm que chegar e eles vão levar ela para o local de caça e aí iniciar o jogo, né? Que é meio jogos vorazes, assim. Mas aí tem um outro personagem lá, que é o Kevin Durant. Não Durant. Não KD do basquete. É isso. Que é o cara também que já tá em tudo que é filme. Tá no Abigail também, era o porradão lá do Lost. Aliás, tem 2 Lost aí, né? Tem o Carbonell e ele. E aí o cara, tipo assim, cheira meio quilo de cocaína e vai tentar matar ela no hospital. Ele sabia ele sabia que ele ia explodir. Que ele ia explodir. Então ele explode. E a melhor cena dessa parte, que é na sequência, ela tá com uma roupa de hospital e ela sabe que vai ter que lutar pra escapar. Não, vou tirar essa roupa e vou botar uma mais confortável. Daí bota o vestido de noiva. Mas aí eu acho a parte engraçada que faz sim, não faz sentido, mas eu entendo na parada ali. Na mitologia mas lá pelas tantas, ele deixa de... Porque assim, tu assina lá o papel do Elijah Wood é esse, né? Ele é o advogado... O advogado do diabo. O advogado do diabo, literalmente, né? Então ali, tu assina e a partir do momento que tu assina aquele contrato, ali tu tem que cumprir as regras. Tem determinados personagens que fogem e não acontece nada, porque ali dizia-se, se um morre, os outros que vêm atrás na linhagem morrem também. Tem umas cenas engraçadas quanto a isso. Só que para uns acontecem, para outros não acontecem. Tipo, tu não pode matar da mesma família. Mas aí... É que não pode matar entre eles. A mesma família, em tese, poderia. Agora, por que a mesma família pode e entre eles não? Sabe, não faz muito sentido. Então, tem umas paradas assim que não... E assim, eu acho que o que pega também é... Depois a gente... Bom, vamos subir a trilha, vamos subir a cortina dos spoilers e a gente fala mais à vontade. I am your father. I see dead people. What's in the box? Tyler Durden. A cena que eu e o Márcio que a gente queria comentar tem um momento ali que o filme ainda tá nessa violência meio palhaçada, assim, meio pastiche. Só que tem um momento que que a gente já vê que o cara é meio fora de controle, ele começa a pegar a irmã da personagem principal, que eu tinha dito, né, pro Márcio que eu já era uma cara conhecida, o nome dela é Catherine Newton. Ela adivinha onde é que ela tá? Nem ideia. Ela é mais uma que está no MCU. Ela é a filha do Homem-Formiga. Então ela já lutou no MCU também, assim como todo mundo já lutou no MCU. Todo mundo em algum momento tá no MCU. Tá no MCU, exato. Então tem uma hora que elas já estão separadas ali e o cara começa a agredir ela, mas assim, em questão de muitos poucos segundos, tu vê que não tem nenhuma graça a cena e ele começa a bater nela e vai te causando um incômodo que eu entendo que, tipo assim, sempre uma cena que tem um homem batendo uma mulher é pra te causar incômodo, mas naquele filme ali... é muito gráfico, né? Isso. E assim, o que eu comentei com o Márcio também na saída eu não sei se o problema é do filme ou o problema é da realidade, que a gente tá vendo cada vez mais esses casos de feminicídio e tudo mais, que quando tu vê aquilo ali na tela, tu não quer. É que eu acho... Porque aquilo ali não é nenhuma crítica. Não. É só a mão pesando. Violência por violência. É tipo porn Isso. violence. Assim. Isso.
Porque todas as questões... O filme, não é que o filme não seja violento. O filme é uma sangueira só. Mas é gente explodindo. Mas é entrando em escrachado. combustão, é escrachado. Tem uma hora que tem uma explosão e ela fica cheia de estilhaços no braço. Isso. E daí vai tirando e ela vai... Ai, que dor. Tipo, então tem aquela coisa meio cômica por trás de toda essa Inclusive, violência. tem uma hora que a Sarah Michelle Gellar crava como se fosse um espeto nela. É. E ela tira o espeto... Mas assim, de atravessar. Entrar Ela na puxa, frente e cara. sai atrás. Ela puxa... E bota assim, tipo, um esparadrapo na frente. Atrás, Estancou, tanto faz. é. Atrás, Resolveu. tanto faz. Só que essa violência em que o cara começa a espancar a irmã dela sem sentido, né? Tu vê nitidamente que é pra mostrar que ele é um personagem muito mau. Dentre vários satanistas, tem que escolher o satanista que é o pior satanista. Daí é que tem aquele ali. E daí ele é um cara que faz aquilo que ele tá sentindo prazer por aquilo. Então é uma, sei lá, uma violência explícita, sem nenhum sentido pra história. Ele podia dar 2 socos nela e pegar ela como refém, que é mais ou menos o que acontece. Ele podia... Mas não, ele fica batendo e dá soco na barriga, e dá soco na cara, e joga pra um lado e joga pro outro. E não é um combate igual, né? É completamente desigual. É uma personagem muito mais fraca e o outro que fica simplesmente esmurrando como um boneco. Sim. E até o sangue todo que tem vindo, ele é muito mais gráfico do que o sangue. E mais que isso. Aí a Sarah Michelle Gellar chega pra tentar apartar e ele dá um soco na cara dela. Então é... Tipo, é incômoda a cena. E não é... Ela destoa do filme. Tem vários filmes que uma cena parecida teria um outro efeito, que é pra te incomodar mesmo, que é pra tu ver que, tipo assim, olha, isso aí acontece e tem um porquê. Só que eu acho que aqui não era essa a intenção. Porque assim, é como se tu pegasse, de novo vamos usar o Evil Dead, assim, é como se tu pegasse o Irreversível e jogasse no meio do Evil Dead. Assim. Do nada tu larga uma cena tipo aquela da Mônica Bellucci no filme. Tipo, não casa com a história. Um filme que até pouco tempo é um filme de terror, um terror meio comédia, se transforma num filme de uma violência gratuita de gênero ali, sem nenhum propósito, assim, que não impulsiona a história, não deixa o cara mais malvado. Não, ele simplesmente está ali como se fosse por um prazer gratuito de ver uma mulher sendo espancada. Enfim, é uma cena que incomoda e que para mim destoa um pouco do resto da história, assim. E como tu falou, não sei se falou aqui, mas falou antes, que é uma coisa, a gente vive num momento meio dramático em relação a essas histórias, meio uma epidemia de feminicídios e de violência contra a mulher, em que tu não consegue ver uma cena dessa, assim, e não ficar preocupado, não sentir como as pessoas vão interpretar aquilo ali, de para que lado vão levar essa história. Então, acho que é um momento muito delicado para a gente tratar um tema tão grave de uma forma tão gratuita e tão descolada. Porque se fosse o filme que tratasse disso, ou se fosse um filme que falasse de... Ok, que ele tivesse encaixado dentro do discurso, mas não me parece ser o caso. Assim. Destoa muito. Ele faz uma curva e... Enfim. E assim, tipo, pesa a mão e tu pensa... E daí depois, a não e aí consequência... meio que te perdeu do filme. Depois a atriz aparece, do filme, a atriz, não, a personagem aparece com um cortezinho no nariz e um cortezinho na bochecha. A mulher foi brutalmente espancada, tava ali cuspindo sangue. E daí ela tá só com um cortezinho. Bom, até aí a outra teve um espeto atravessado. Não, tudo bem, mas a outra faz parte de toda a história da mitologia do filme, né? Aquela mitologia que mostrou dela ensanguentada daquele jeito ali não faz parte da história do filme, não é a mesma toada. Por isso que eu achei que pareceu duas coisas diferentes. E daí, ao mesmo tempo, ele é concomitante à cena em que as duas estão brigando do spray de pimenta lá. Que é uma cena engraçada. Que é uma cena engraçada. Uma vai jogar uma bazuca, o tiro sai por trás, outra pega um teclado e dá na cabeça da mulher. Tipo, uma cena mais cômica, meio trapalhões. Meio violenta, desenho, assim, né? Violenta, sim, mas meio Tom e Jerry. Isso. E corta ao mesmo tempo para essa outra cena, que é uma cena reversível, né? Tipo, o filme do Gaspar Noé. Sim. Bom, aí o final do filme já é meio esperado, né? Ela sobrevive, mais uma vez. Ela tenta... Não, ela casa, né, com o cara. Um cara, mas mata o cara. Mas aí logo em seguida... Ela perde a chance de tornar o mundo um lugar melhor, né? Porque ela podia... virar... acabar com todas as guerras e tudo mais. A do demônio. Mas eu acho que não seria do interesse do diabo acabar com todas as guerras, né, Carlos Correia? Mas aí assinado o contrato, está assinado o contrato. Ela salvou pelo menos a cabrinha ali. Mas é isso. Brechas por um terceiro filme, né? Tem, porque, como né? Sempre. Se é uma conspiração mundial, sempre vai ter alguém aí que sobrou dessa história e que Eu pode achei retomar... até que aquela história, porque ela joga o anel lá no
num poço, e aí todo mundo vai atrás do anel. Pra mim também não faz muito sentido, porque era só 3 minutos. 3 minutos alguém ia botar aquele anel ali. E aí pra tu tirar ia ser difícil. Mas enfim, acabou... Enfim, no resumo, o filme não funciona. Pra quem quiser uma diversão comendo pipoca, com os amigos... É o filme ideal pra tu ver assistindo com o celular do lado. Tem filmes que tu diz, não, larga o celular, tu precisa prestar atenção. Esse não, porque esse te explica toda hora o que tá acontecendo. Então, se tu perder alguma cena, às vezes é até melhor. Então, veja o filme com o celular do lado, ou conversando com as pessoas, talvez a experiência seja um pouco melhor do que se tu vê o filme de uma forma, né, objetiva, assim, que a gente estava tentando fazer ali. Eu acho que ele é filme de trailer. Sabe O aquele trailer é filme melhor, que tem bons cortes ali, tu faz uma edição, pega umas cenas engraçadinhas, aí o trailer engana. Pode ser. Acho que é isso. 2 estrelinhas, tá de bom tamanho? Ótimo tamanho. Então tá. Ótimo tamanho. Eu esqueci, a gente sempre faz no começo, sempre, né? De algum tempo pra cá a gente faz no começo o nosso quadro ali do Radar C-Pop, o que tá entrando e o que tá nas paradas. Mas vamos lá, né? Antes da gente ir pro nosso comum acordo. Ligeirão, tá? Só os destaques aí que estão chegando nas plataformas de streaming. Na Netflix... tá chegando, já entrou na verdade, né, a série daquele caso, chama Emergência Radioativa, tá, antes de mais nada. É uma minissérie baseada num caso real que aconteceu nos anos 80, né, final dos anos 80. Foi em 86 ou 87. Isso, talvez dúvida se já era 90, mas acho que foi 87. Isso. Acho. Em Goiânia, quando algumas pessoas foram contaminadas, quer dizer, foram mexer ali num treco brilhante, sem saber que era nada mais, nada menos do que Césio-137, um dos trecos mais radioativos que existem. E eu lembro até hoje da musiquinha, né, do Eu Amo Goiânia, Goiânia Me Ama. Virou uma campanha nacional, né? Isso, aquilo lá foi um treco... É um caso de repercussão nacional, gigante. Tipo, sei lá, enchente, assim. Porque é um negócio... Porque enchente é uma tragédia, mas é uma tragédia que infelizmente acontece seguido. Aquilo ali é... E ela foi logo na sequência da questão de Chernobyl, né? Também, então tava... Tinha mais isso. Então, na verdade, eu tô bem curioso até de ver essa série. Já entrou, tá? Quer dizer, quando a gente... Não, quando esse podcast for pro ar, acho que já vai ter... Os outros 2 ainda não vão ter entrado. Que são, nessa sexta-feira, entra na Netflix... O filme do Peaky Blinders, né? Peaky Blinders, O Homem Imortal. E também, eu estava olhando aqui, vai entrar um documentário dos Red Hot Chili Peppers. The Rise of Red Hot Chili Peppers. No Prime já entrou a 4ª temporada de uma série que é bem elogiada, mas eu confesso que eu nunca vi. Acho que eu vi o primeiro episódio, que é o Invencível. Eu vi 2 temporadas, a terceira eu vi o primeiro e depois eu acabei não vendo mais. Na HBO eu não vi, entrou já... Acho que até não foi na semana passada, mas como a gente gravou na semana anterior, Rooster, né, que é a nova série do Steve Carell. E no Paramount, eu até achei que tivesse a ver, mas em tese não tem a ver. Estreou uma série chamada The Madison, com a Michelle Pfeiffer e o Kurt Russell, que também é do Taylor Sheridan. Eu achei que era daquele universo do Yellowstone, mas aparentemente não é. É um standalone, os personagens não estão, mas é aquele clima. Séries Taylor Sheridan, quem acompanha sabe. Em termos de paradas, o que tá bombando em cada uma? Na Netflix, em filme, tá aquele Máquina de Guerra, que eu também não vi, não sei se tu viu. Não. Séries, tá a 2ª temporada de One Piece, é meio esperado, né? Acho que logo o filme do Peaky Blinders toma a dianteira e acho que a série do Césio também muda. Na HBO, para surpresa de ninguém, devido ao Oscar, Pecadores, né, foi pro primeiro lugar. Se bem que até podia ser uma batalha para as outras, mas o Pecadores acho que tem mais apelo, né? E é mais curto, né? Mais curto. Terror. Pouquinho mais curto, também não é tão mais curto assim. Mas é mais curto. Séries, agora que não tem mais o Cavaleiro de 7 Reinos, Dona Beija continua atropelando, firme e forte. Na Disney, Zootopia 2, o filme, e Paradise nas séries. E no Prime, é um filme chamado Caçadores do Fim do Mundo,
E em séries, é uma série que eu também estava curioso para ver, que é aquela Escarpeta com a Nicole Kidman e a Jamie Lee Curtis. Então, que ela é uma legista, né? A médica legista, uma coisa assim. Uma série de mistério de crime. Né? É. Tá. Vamos pro nosso comum acordo, que dessa vez está bem genérico, tá? Porque não tive muito tempo para fazer, eu quis pensar mais. O que talvez fique ele mais difícil, porque eu não consegui. Eu sempre tento pegar os filmes bons e uns ruins para facilitar a nossa vida. Esse aqui eu só fui pegando pelo que vem vindo, tá? Qual é o nosso mote dessa vez? Tem que ter alguma ligação ali com o Casamento Sangrento. Melhores filmes de casamentos? Pensei nisso, pensei em filmes de noiva, pensei em filmes de viúva, por causa do título. Aí, no fim, eu achei uma outra ideia, que é filmes de irmãs. Duas irmãs. Então, assim, vamos lá. Os 10, tá? Alguns novos, outros nada novos. Valor Sentimental. Tá. Pânico 6. Tá. Adoráveis Mulheres. Orgulho e Preconceito. 10 Coisas que eu Odeio em Você. Frozen. Cinderela. As Virgens Suicidas. Hannah e Suas Irmãs. E Jogos Vorazes ali também, porque ela se oferece pra lutar no lugar da irmã e tal. Acho que para rebaixar vai ser mais difícil, se bem que tem os dois aqui, acho que mais fácil. Para ganhar, acho que vai ser estabelecer 3 só aqui, acho que... eu não sei, Vou repetir, tá? Valor Sentimental. Tá, esse já vai. Jogos Vorazes. Não vi. Pânico 6, acho que é um candidato, né? Está na 7ª rodada do Brasileirão e não ganhou nenhuma, é candidato. Adoráveis Mulheres, pode escolher a versão que tu quiser, acho que é a última. A da Greta, bota a da Greta. Orgulho e Preconceito, acho muito difícil ficar de fora. 10 Coisas que eu Odeio em Você, Frozen. Cinderela, As Virgens Suicidas e Hannah e Suas Irmãs. Tem bastante filme. Eu acho assim, acho que o Pânico é um dos rebaixados. Pânico é rebaixado. Eu não sei, eu não vi Jogos Vorazes, mas do contexto aí talvez seja um que tu pode... Sei que tem um fã-clube aí que pode tirar, mas... Eu acho que dados outros aqui... acho que cai, eu também, eu nunca terminei Frozen, mas... eu terminei umas 48 vezes. O 10 vezes. Coisas, ele é querido também. Mas Frozen, eu acho que não sinto por vontade mais de que goste ou rebaixar. não, tem aquele impacto cultural enorme, né? Frozen é uma... É que assim, pra mim tem 4 muito bons aqui que estão acima dos outros, tá? Vamos discutir. Valor Sentimental... Acabou de tirar o Oscar do Brasil, mas eu até não me sinto ofendido porque perder para ele do que para eliminar Pérez. Exato. Valor Sentimental. Isso que eu nem tô botando o Adoráveis Mulheres, que eu também gosto muito. O Orgulho e Preconceito, o Virgens Suicidas e o Hannah e Suas Irmãs. Eu confesso que o Orgulho e Preconceito eu não me lembro. Eu vi esse filme. O Orgulho e Preconceito vamos fazer uma negociação. Não abro mão do Orgulho e Preconceito. Não, pode deixar, mas eu vi esse filme, mas faz muito tempo. Tem que rever. O que talvez... Acho que o Orgulho e Preconceito e o Valor Sentimental ficam. E eu botaria o Hannah e Suas Irmãs dele. Tem 2 argumentos que valem para os dois, tá? Tanto para o Hannah e Suas Irmãs quanto para o Virgens Suicidas. Não é o melhor filme dos seus respectivos diretores. Não é. Mas acho que o Hannah e Suas Irmãs... Adoro Virgens Suicidas, mas acho que o Hannah e Suas Irmãs, né... Tu vai dar prêmio pro Woody Allen, é isso? Não vou ser cancelado, eu não consigo cancelar o Woody Allen. Agora acabei de ser cancelado. Então acho que sim, acho que esses 3 fechamos aí. Valor Sentimental, Hannah e Suas Irmãs e Orgulho e Preconceito. A ordem dessa vez tanto faz, porque qualquer um pra cima que aí tá bom. Então tá. Vamos para as dicas da semana, que vai ficar restrita ao Márcio, porque eu tava de férias e não vi nada nas férias. Cara, eu vi algumas coisas aqui, tem algumas séries que eu tô vendo, mas eu tô no começo delas, então não vou dar de dica ainda, deixar para os próximos programas. Eu vi alguns filmes, nada muito novo, assim, que me agradou. Eu tenho visto uns filmes mais antigos e que eu acho que são bem bons, assim. Os filmes novos que eu vi, nenhum deles me chamou a atenção. Poderia dar o documentário Paul McCartney, que eu acho que é bom? É ok. Não é bom, mas é ok. Tem algumas cenas legais da intimidade dele, dos bastidores do Wings, da vida dele com a Linda, que são bem legais, assim. Mas é mais uma tentativa do Paul McCartney de reescrever a sua história, a história dos Beatles de acordo com o
seu ponto de vista, que é sempre válido, assim, né? Mas é mais uma repetição daquilo. Quanto ao John Lennon. Ele dizendo que acabou com os Beatles foi John Lennon, não é. Todas aquelas coisas que a gente já ouviu, né? O quanto ele tinha razão na relação de não ter topado ficar com o... Mas isso é ele falando na época ou agora? É tudo voice-over. Então tem algumas coisas que são, imagino que sejam da época, mas tem coisas que são de agora. Porque tipo, o The Wings foi logo depois dos Beatles, né? Então faria mais sentido ele foi estar ainda depois. Com remorso na época, né? Sim, porque tava o processo de dissolução da banda rolando, porque ele assinou com o pai da Linda, né? E os outros 3 Beatles assinaram com outro cara lá, que era agora me fugiu o nome, mas que era o advogado sacana, que Paul McCartney sacou antes de todo mundo que era sacana. E daí depois até que mostra uma imagem do John Lennon dando razão pro Paul McCartney anos depois. Então tem todo essa vibe, assim. Mas é legal por essas imagens de bastidores. Mas não é esse que eu queria indicar. Eu vou indicar um filme que é mais antigo que esse do Paul McCartney, que é Vila dos Condenados. Tem até uma versão mais recente do John Carpenter, eu acho que é de 95, mas esse que eu vou dar é de 1960. Ele tá no HBO Max até o final do mês. E eu vou dar esse porque ele me lembrou muito Pluribus, a série que a gente comentou aqui. Porque a história do filme é a seguinte: um determinado momento de um dia, uma cidade toda, a galera desmaia, dorme, apaga, todo mundo. E quem entra na cidade, em determinado limite da cidade, também apaga. E ninguém sabe muito bem por quê, que todo mundo apagou. Depois de um tempo as pessoas voltam, sentidos, recuperam a sua vida, só que descobre que tem uma galera na cidade que engravidou. Engravidou do nada, assim. E daí as pessoas ficam, de onde é que são essas crianças? Daí as crianças nascem. E daí as crianças são todas elas muito estranhas. Umas delas, não só por ser pelo comportamento delas ser estranho, mas porque elas têm um desenvolvimento muito mais rápido. Então uma criança de 5 meses parece que tem 5 anos. Assim, né? E daí tu começa a descobrir que as crianças têm poderes e tal. E tem toda aquela história de conspiração, assim, e de... coisa também de alienígena e coisa de outros planetas e tal. Então me lembrou muito o Pluribus. E é uma série, e é um filme até bem... como é que eu vou dizer? Bem tenso, e tu fica até o final tentando entender o que vai acontecer. Assim, é um filme bem curtinho, assim, acho que é menos de 1h20 minutos, assim. Mas ele cumpre direitinho com o que ele promete. Então, é um filme que eu nunca tinha ouvido falar, assim, de uma forma muito mais... de pessoa indicar como um dos melhores filmes, ou o melhor filme de terror, ou coisa do gênero, assim. Então tem que aproveitar, porque eu acho que ele fica na HBO Max até o final do mês, depois em abril não tá mais, e eu não sei, periga pipocar em outro streaming. Tem uns que vão para outro streaming, né, ficam dançando, tem outros que simplesmente desaparecem. Então quem quiser ver, é Vila dos Condenados, que tá na HBO Max. Então tá. A gente vai ficando por aqui, sempre lembrando, né, para seguir a gente aí nas redes sociais. No Instagram tem tanto o @Correio do Povo quanto o @cepop.podcast. No YouTube o canal do Correio do Povo, né? Correio do Povo, bota lá, você busca. E era isso, né? A edição desse programa é do Felipe Teixeira e do Alex Reis. A gente volta na semana que vem, certo?